Oi, gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje nós vamos dar continuidade na leitura da Bíblia em Mateus, nos capítulos 25, 26 e 27. Antes, nós vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos, Senhor, agora na Tua presença, Pai, para pedir ao Senhor perdão por tudo que fizemos de errado e pedir ao Senhor para que fique conosco, nos ajudando, nos ensinando, Senhor. E não permita, Pai, que soltemos da Tua mão. Senhor, segura-nos, Pai. Não nos deixe cair, não nos deixe sair do Teu caminho, Senhor. Que nós não olhamos nem para a direita nem para a esquerda. Ficamos juntinho contigo, Senhor. Porque precisamos do Senhor, da Tua misericórdia, Pai. Porque somos pecadores, pecamos todo instante. E precisamos do Teu perdão. Senhor, cuida de nós, porque precisamos do Senhor. Ajude-nos, dê entendimento, sabedoria, para entender a Tua palavra, Senhor. Senhor, abra os nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos entender a Tua palavra. E eu peço ao Senhor que abençoe, que proteja a todos os nossos familiares, os irmãos em Cristo, pastores e os missionários, Pai. E peço que o Senhor tenha misericórdia dos doentes, Pai, de todos os enfermos, para que o Senhor possa aliviar a dor de cada um que sofre, Pai. Cuide, Pai, de todos nós. Proteja-nos, Senhor. Olha pela guerra também, Senhor. Pelas guerras, pelos países que estão em guerra. Que seja feita, Pai, a Tua vontade. Mas o que te pedimos, que leve paz a esses países, leve paz a Israel, a Jerusalém. Cuide do nosso povo, Pai. Cuide de todos nós. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que te pedimos. Amém. Gente, hoje nós vamos ler um versículo. Nós já lemos esse livro, já passamos por esse versículo, claro, né? Mas é para a gente meditar nesse versículo que eu vou falar. Porque muitas vezes nós lemos e vamos passando direto, né? Não prestamos atenção. Mas eu quero que todos prestem atenção e medita sobre esse versículo, que está em Mateus, no capítulo 7, o versículo é o 19. Vamos meditar nesse versículo, gente, olha, porque aqui nesse versículo diz: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Vamos meditar sobre isso, gente? Então, lembrando, né, o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele carregou a cruz no nosso lugar. Era para nós. Tudo aquilo que ele sofreu era para nós sofrermos, porque nós somos os pecadores, não ele. Mas ele veio com tanta graça, com tanto amor, tanta bondade e nos salvou. Ele sofreu tudo aquilo que todo mundo já sabe o que ele sofreu. Basta você imaginar um ser humano sendo pregado naquela cruz, sendo chicoteado, cuspido no rosto, e entre outras coisas muito terríveis que fizeram com ele. Então ele passou, ele deu a vida dele por nós. Então, gente, quem somos nós para continuarmos a fazer o que está de errado, o que está contra a palavra dele? Vamos pensar um pouquinho, né? Vamos fazer o que o Senhor faria. Pensa bem, se você for roubar alguma coisa, você pensa, o Senhor roubaria? Não, então não.
Não e não. O Senhor mataria? Não, então também não. O Senhor ia ter inveja de outras pessoas? Não, então não. Gente, vamos pensar com a cabeça de Cristo, com Ele, porque se pensarmos e se usarmos a nossa cabeça, nossos pensamentos são maus. Então vamos procurar pensar por Ele, porque por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele morreu por nós, se entregou por nós para que nós entregamos a nossa vida a Ele. É o mínimo que nós podemos fazer, nos entregarmos para nosso Senhor Jesus Cristo e seguir o caminho dele. O caminho dele, ele já cumpriu tudo aquilo que era para nós cumprir na cruz, o sofrimento, ele cumpriu por nós. Então, agora o que nós temos que fazer é andar juntinho com ele. Porque se nós desviarmos para a direita ou para a esquerda, a gente vai se perder. Igual a ovelha que não anda atrás do seu pastor direitinho. Se ela pegar um caminho errado, pronto. Já se perdeu de todo o resto e vai dar trabalho para achar de novo. Então, gente, vamos pensar nisso, tá? Vamos lá, agora aqui é sobre as 10 moças. Jesus disse, é o capítulo 25, tá, gente? Jesus disse, naquele dia, o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas. Aqui fala sobre as 10 virgens, né? Pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram juizadas. As moças sem juízos pegaram as suas lamparinas, mas não levaram o óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lâmpadas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu este grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo e enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Então, nós temos que vigiar o tempo todo, não podemos ser que nem as 5 virgens que não levaram o azeite para suas lamparinas, né? Não ficaram atentos ao Senhor, não ficaram ali no caminho com o Senhor, não ficaram, não se prepararam, não se santificaram. Aí só subiu, só entrou, só as cinco prudentes, né? Que se prepararam, que se santificaram. A porta abriu, o noivo chegou, o Senhor Jesus chegou, entraram e a porta foi fechada, igual Noé. Noé, quando ele entrou na arca, o Senhor fechou a porta.
O nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, fechou a porta da arca. Não foi Noé que fechou, foi Deus. Por quê? Porque Noé ia escutar os parentes dele, os amigos, gritando, abra, abra, ele ia abrir. E não podia mais entrar. Só era para entrar aqueles que creram e que perseveraram, que ficou ali, ajudou a construir a arca, ficou do lado. Entendeu? Então é isso que nós temos que fazer, gente. Agora, por isso que o Senhor fala, ó, portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual o dia e a hora. Então, o Senhor Jesus pode voltar a qualquer hora. Nós temos que estar vigiando na palavra. Aí agora vem os 3 empregados. Jesus continuou: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade e lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de conta com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: o Senhor me deu 500 moedas, veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Não nos esqueçamos que nós somos os empregados, né? Nós somos empregados do nosso Deus, do nosso Senhor. Então, muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então, o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o Senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso, você deveria ter depositado meu dinheiro no banco e quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem aos que têm 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele.
e joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Se nós não seguirmos o Senhor e procurar aprender a palavra, você vai lá, você fala, olha, eu me converto, eu aceito Jesus. Mas você não lê a Bíblia, não procura entender a palavra, não procura crescer no entendimento, você vai estar fazendo o quê? Você pegou aquela bênção que o Senhor fez, a graça que Ele deu, que Ele fez por você, guardou, enterrou, que nem fez pegou a moeda e enterrou, né? Então, o que nós temos que fazer? Quando nós nos convertemos, nós temos que procurar estar sempre junto com o Senhor e crescer. Crescer na graça, crescer na santidade. Porque é difícil? Mas nós temos que estar aqui, na palavra. Porque o Senhor fala conosco através da palavra e nos ajuda a nos fortalecer mais. Nos ajuda a entender mais a palavra. Então, gente, é muito importante você estudar a palavra e entender. Pede a Deus, pede ao Senhor que o Espírito Santo vai ajudar, vai te ensinar, vai te moldar. E aí você vai para o caminho, mas tem que partir de você. Você tem que querer. Se você tiver preguiças, eu tenho preguiça, não vou ler não. Eu também tenho, eu não vou negar não. Eu tenho também, tem hora que eu penso, eu tenho preguiça. Mas eu respiro fundo e falo, não, a preguiça não é de Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele não tinha preguiça. Ele andava pelo deserto, Ele passou fome, Ele passou frio, Ele passou sede, Ele sofreu tudo no nosso lugar. Não teve preguiça nenhuma, Ele se entregou a si mesmo. Então vamos largar a preguiça de lado e vamos, gente, vamos ler. Ou vocês fazem um grupinho, sabe? Seria tão bom, né? Fazer um grupinho de pessoas, falar, gente, vamos ler a Bíblia hoje, vamos ler um capítulo inteirinho e procurar entender esse capítulo. E ler várias vezes, pedir a Deus proteção e ajuda, porque tem que ser assim. Agora, gente, nós vamos ler o juízo final, sobre o juízo final. Jesus terminou dizendo, quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas uma das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou. Maranata, aleluia, Senhor, esperamos o Senhor. Venham, recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estavam com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão. Os bons perguntarão: Senhor, quando foi que ouvimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade.
quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Não se esqueça aqui, ó, fogo eterno, viu? Tem gente que fala, não, morreu, tá morto, acabou ali. Não acabou, não. Não acabou nada. O que sente dor é quando nós sentimos dor quando estamos vivos, óbvio, né? Aí você morre, porque o Espírito Santo vai sair do seu corpo, ele vai deixar o seu corpo. Aí você já não sente mais nada. Mas se o Espírito Santo retornar, você vai sentir tudo de novo. Então presta atenção. No fim dos tempos, todos vão ressuscitar. Todos. Não vai faltar nenhum. Uns vai para o Senhor, para a direita, e outros para a esquerda. Para ser separado, né? Que o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente e na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não o ajudamos? O rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Agora sobre o plano para matar Jesus. Virar. Imagina. Agora vamos para o 26, tá, gente? Quando Jesus acabou de ensinar essas coisas, disse aos discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias vai ser comemorada a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus se reuniram no palácio de Caifás, o grande sacerdote, e fizeram um plano para prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam: não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Aqui Jesus em Betânia. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então, uma mulher chegou perto de Jesus com um frasco feito de alabastro, cheio de um perfume muito caro, e derramou o perfume na cabeça dele. Ao verem aquilo, os discípulos ficaram zangados e disseram: que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna e o dinheiro dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo o que eles diziam, disse: por que vocês estão aborrecendo esta mulher? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não. O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Em qualquer lugar do mundo
onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Olha que coisa linda, né? Aí Judas traz Jesus. Então um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os chefes dos sacerdotes. Ele disse: quanto vocês me pagam para eu lhes entregar Jesus? Aqui, gente, nós vamos falar aqui de uma pessoa que trai a outra. Aqui Judas traiu o Senhor Jesus, traiu a confiança, traiu todo o amor que o Senhor depositou nele. Então, temos que pensar assim, como o Senhor Jesus, não como Judas. Se alguém te conta algo, você não vai correndo lá contar para outra pessoa, você vai estar fazendo intriga. Fica quieta, se está errado, ore pelas duas pessoas, tanto pela que falou quanto porque recebeu. Não fica correndo e contando fuxicos, fofocas, isso é coisa de Judas, traidores. Isso não agrada ao nosso Deus. Então nós devemos pensar bem para não fazer esse tipo de coisa. Vamos continuar. Então, ele foi falar com o sacerdote, né, o Judas, e disse: quanto vocês me pagam para eu lhe entregar Jesus? Você vê, gente, que mais uma coisinha. Tudo pelas costas do Senhor Jesus, né? Tudo que o Senhor fez de bom, ele não pensou em nada. Foi pelas costas. Agiu de má fé. Agiu com falsidade. É terrível esse tipo de gente, né? É terrível. Já aconteceu comigo. De eu ajudar, de eu fazer coisas para pessoas e depois as pessoas agirem pelas minhas costas. Isso é terrível. O sentimento é muito ruim. Mas eu venci. Eu pedi ao Senhor para tirar esse sentimento de mim que eu não queria para mim. É o que nós devemos fazer. É perdoar, né? Então, quando ele foi falar com os sacerdotes e ele disse: quanto vocês me pagam para eu lhe entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. E daí em diante Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus. Jesus comemora a Páscoa. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram, lembrando que o fermento ele serve para deixar um pão e um bolo bonito, para expandir, para levar pessoas, para levar o evangelho para todos, para longe, mas também serve para deixar o ego da pessoa, sabe, muito crescido, muito cheio, e a pessoa virar a ficar fora do caminho de Deus, ficar fora os planos que o Senhor Jesus tem para nós, ficar fora da realidade dos ensinamentos de Deus, porque a pessoa se sente tão cheio assim, sabe, acha que está tão cheio de poder, de sabedoria, que fica inchado, fica grande, que nem um pão bonito. Então, tem que prestar muita atenção. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Ele respondeu: vão até a cidade, procure certo homem e digam: o mestre manda dizer, a minha hora chegou. Os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos se sentaram para comer. Durante o jantar, Jesus disse:
Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar: o Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu. Geralmente é assim, né? Quem te trai é aquele que está junto com você, que já ceou com você, já bateu papo, já você achando que a pessoa era uma coisa, mas não era. Então, geralmente é isso, né? Então, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar: o Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu. Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para ele nunca ter nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, o Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: quem está dizendo isso é você mesmo. Não precisou mais nada, né? A ceia do Senhor agora. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois, gente, uma coisa que eu quero falar para vocês: nunca se esqueçam, antes de fazer suas refeições, agradeça ao nosso Deus, agradeça pelo alimento que Ele está dando, consagra o alimento a Ele, peça a Ele que abençoe o seu alimento. Aí sim você pode comer em paz. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Jesus avisa Pedro. Jesus disse aos discípulos: esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Lembram que nós já lemos sobre isso, né, no Antigo Testamento. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus lhe disse: eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Pedro respondeu: eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Isso que eu falo, nós temos que vigiar, porque dá medo, né? Se Pedro, apóstolo de Jesus, estava juntinho com ele ali, ao vivo, negou o Senhor com medo, imagina, né? Nós temos que vigiar, gente, para esse medo sumir de nós.
Agora, Jesus no jardim do Getsêmani. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhe disse: Sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí eles começou a sentir uma grande tristeza. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse a eles: A tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Imagina, gente. Ele sabia de tudo, sabia tudo que ia acontecer com ele. Não era uma pessoa que estava indo para a cruz sem saber o que ia acontecer. Ele é Deus, ele sabia o sofrimento, né? A tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou. Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Meu Deus. Pela segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. É a mesma coisa do Senhor voltar, né? Para nos buscar, chegar aqui e encontrar nós dormindo. Não dormindo um sono que a gente precisa dormir. Dormindo, não estando na palavra do Senhor, não estando cumprindo, não estando respeitando o que o Senhor mandou nós fazermos. Esquecermos a palavra de Deus e cair no mundo para balada, para bebedice, para festa mundanas. Isso aí tá dormindo, né? Esquecer o Senhor, tá dormindo lá com o inimigo. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Jesus é preso. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma grande multidão armada com espadas e porretes. Conferir aqui. Tá, armada com espadas e porretes, que tinha sido mandada pelo chefe dos sacerdotes e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prendam o homem que eu beijar, pois é ele. Estavam todos no escuro, né?
só com uma tocha, porque naquela época não existia luz, né, que nem hoje, né? E ele foi mais além, né? Foi beijar o Senhor. O beijo de Judas, o falso. Então, ele tinha dito: prendam o homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse: Mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. Jesus respondeu: Amigo, o que você vai fazer? Faça agora. Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Aí Jesus disse: guarde a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Você não sabe que, se eu pedisse ajuda ao meu Pai, ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos? Mas nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras Sagradas dizem que é preciso acontecer? Ele se entregou porque ele quis, não porque, se ele não quisesse, né, não precisaria de jeito nenhum, mas ele fez para nos salvar, né? Depois Jesus disse para aquela gente: vocês vêm com espadas e porretes para me prender, como se eu fosse um bandido. Eu estava todos os dias ensinando no pátio do templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso está acontecendo para se cumprir o que os profetas escreveram nas Escrituras Sagradas, que é no Antigo Testamento, que nós já lemos. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Aí Jesus diante do Conselho Superior. Os homens que prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote Caifás, onde estavam reunidos alguns mestres da lei e alguns líderes judeus. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar. Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando alguma acusação falsa contra Jesus, a fim de o condenar à morte, mas não puderam encontrar nada contra ele. Não puderam encontrar nada contra ele, embora muitos se levantassem para dizer mentiras a respeito dele. Afinal, 2 homens se apresentaram e disseram: este homem afirmou: eu posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Aí o grande sacerdote se levantou e perguntou a Jesus: você não vai se defender desta acusação? Mas Jesus ficou calado. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós: você é o Messias, o Filho de Deus? Jesus respondeu: quem está dizendo isso é o Senhor, mas eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo nas nuvens do céu. Olha, aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: ele blasfemou, não precisamos
mas de testemunhas. Vocês ouviram agora mesmo esta blasfêmia contra Deus. Então, o que resolvem? Eles responderam: ele é culpado e deve morrer. Em seguida, cuspiram no rosto de Jesus e deram bofetadas nele. E os que batiam nele diziam: ei, Messias, adivinhe para nós quem foi que bateu em vocês. Aí vem Pedro, vai negar, né? Pedro estava sentado lá fora no pátio quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: você também estava com Jesus na Galiléia. Mas ele negou diante de todos, dizendo: eu não sei do que você está falando. Depois foi para a entrada do pátio. Outra empregada ouviu e disse às pessoas que estavam ali: ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo: juro que não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: o seu modo de falar mostra que, de fato, você também é um deles. Então Pedro disse: juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante o galo cantou e Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Gente, dá medo, né? Misericórdia, Senhor, que nunca te negamos, Pai. Vou tomar um pouquinho de água, gente. Começa a ler, a garganta fica muito seca. Porque se uma pessoa chegar e falar: você nega Jesus ou você morre, você tem que morrer, deixa eu morrer. Não pode negar. Vai negar o Senhor Jesus, vai fazer que nem o Pedro fez. Pedro ainda se arrependeu, né? Deu tempo, né? E foi também para cumprir a profecia, né? Agora o 27, tá? Jesus é levado a Pilatos. Assim que amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus fizeram o seu plano para conseguir que Jesus fosse morto. Eles o amarraram, levaram e entregaram ao governador Pilatos. Aí vem a morte de Judas. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: o que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. Os chefes dos sacerdotes pegaram o dinheiro e disseram: isto é dinheiro sujo de sangue e é contra a nossa lei. Contra a nossa lei, por esse dinheiro na caixa das ofertas do templo. Depois de conversarem sobre o assunto, resolveram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, a fim de que servisse como cemitério para os judeus. Por isso, aquele campo é chamado até hoje de Campo de Sangue. Assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito: eles pegaram as 30 moedas de prata, o preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele, e as usaram para comprar o campo
do oleiro, como o Senhor me havia mandado fazer. Vocês também lembram que nós já lemos essa parte também em Jeremias, né? No Antigo Testamento. Tudo que foi profetizado está acontecendo, né? Nós estamos lendo aqui que já aconteceu, óbvio, né? Jesus diante de Pilatos. Jesus estava em pé diante do governador, e este o interrogou, dizendo: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Quem está dizendo isto é o Senhor. Mas quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus, Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: Você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? Porém, Jesus não disse nada e o governador ficou muito admirado com isso. E Jesus é condenado à morte. Em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos, a pedido do povo. Naquela ocasião, estava preso um homem muito conhecido chamado Jesus Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: Quem é que vocês querem que eu solte? Barrabás ou este Jesus, que é chamado de Messias? Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus, porque tinham inveja dele. A inveja, gente, leva a isso aqui, ó. É diferente de você admirar uma pessoa, a inveja é diferente. Você admira uma pessoa, você fala, olha, aquela pessoa é tão inteligente, ela é tão correta, que eu vou me espelhar nela e vou fazer também assim. Isso não é uma inveja, você está se espelhando numa coisa boa. Inveja é bem diferente. Vamos prestar atenção, né? Em toda festa só um minutinho, gente. Me achei aqui. Então, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado: Não tenha nada a ver com esse homem inocente, porque esta noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás, responderam eles. Hoje nós estamos vendo algumas coisas meio que parecidas, né? Os bandidos estão sendo soltos e muita gente inocentes presas. Então eles responderam: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei então com Jesus, que é chamado de Messias? Crucifica, responderam todos. Ele perguntou: Que crime ele cometeu? Aí começaram a gritar bem alto: Crucifica! Então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pela morte deste homem, isto é com vocês. E toda a multidão respondeu:
que o castigo por esta morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Lavou as mãos e entregou, né? Fez. Meu Deus. Agora os soldados zombam do Senhor Jesus. Depois os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheios de espinho e a puseram na sua cabeça. E colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo: Viva o rei de Israel! Cuspiam nele, pegavam o bastão e batiam na sua cabeça. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para o crucificarem. A crucificação de Jesus. Quando estavam saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Eles chegaram a um lugar chamado Gólgota. O mundo jaz do maligno, como o senhor falou, né? Soltar um bandido e prender um inocente e matar é terrível, né? Então, chegaram a um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Mas, depois que o provou, ele não quis beber. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados para ver qual seria a parte de cada um. Depois disso, sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra ele: Este é Jesus, o rei dos judeus. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam, dizendo assim: Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias? Se você é mesmo o Filho de Deus, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os judeus e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo: Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. E até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Ninguém entendia, né? Não leram as escrituras, não entenderam para saber que a salvação vinha dele, né? A morte de Jesus. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lama sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste?
Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: ele está chamando Elias. Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até abaixo. Vocês lembram que tinha essa cortina no templo, lembram, né? Tinha o templo, tinha essa cortina. E para entrar, tinha os santos e o Santíssimo. Não podia, só tinha o sacerdote, o sumo sacerdote poderia entrar uma vez ao ano no lugar santíssimo. E tinha essa cortina para cobrir essa cortina que foi rasgada. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que havia morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. O oficial do exército romano e os seus soldados, que estavam guardando Jesus, viram um terremoto e tudo o que aconteceu. Viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram: de fato, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam ali olhando de longe. Eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galiléia e o haviam ajudado. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu, ao sepultamento do Senhor Jesus. Já era quase noite quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. E Pilatos mandou que o entregassem a ele. Então José pegou o corpo, enrolou num lenço novo de linho e o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e outras Marias estavam ali sentadas em frente do túmulo, à guarda do túmulo. No dia seguinte, isto é, o dia depois da sexta-feira, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: governador, nós lembramos que quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o 3º dia, para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado. Pois esta última mentira seria pior do que a primeira. Então Pilatos disse: levem estes soldados com vocês e guardem o túmulo o melhor que puderem. Eles puseram um selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali guardando o túmulo. Obrigado, Senhor, por mais essa leitura. Obrigado, Senhor, por permitir que estejamos aqui falando do teu santo nome, falando de tudo o Senhor fez por nós, para nos salvar, Pai. Muito obrigado, Pai. Peço a Ti que continue nos abençoando, continue nos protegendo,
e nos dando sabedoria. Abençoe a todos nós em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.